Tem áudio, amor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui. E agora, vocês podem falar alguma coisa aí para saber se vocês estão me ouvindo direitinho e se eu estou conseguindo ouvir vocês? Tá direitinho, Ramon. Show de bola, beleza. Acho que já consegui conectar o microfone aqui. Então vamos lá, galera. Vamos começar a aulinha de hoje. Abra uma apostila de vocês aí que a gente vai estar fazendo exercício. Hoje nós vamos trabalhar bastante aí as questões de leis de Newton. Isso é um assunto muito importante. A gente tem que trabalhar muito essa matéria. Bem provável que a gente encontre questões discursivas e objetivas de leis de Newton. Sempre tem. Então a gente tem que estar muito fera nessa matéria. Abra uma apostila de vocês na página 55. Falando que vão mexer no internet do prédio. Oi? Oi, oi? Alguém falou comigo aí, galera? Pessoal, então todo mundo abrindo na página 55, 56 aí da apostila, não sei qual é direito. Essa questão número 15 aí, ó. Show de bola, já pegaram aí, já conseguiram se organizar aí, pegar a apostilinha de vocês pra gente começar? Então vamos lá, galera. Se tiver qualquer problema aí, abre o microfone, é melhor falar comigo pelo microfone, pelo chat, fica mais fácil de conversar com vocês. Em um campeonato de arco e flecha, 2 arqueiros atingem ao mesmo tempo o alvo. Atingem o alvo ao mesmo tempo. O alvo é uma maçã e as forças que as flechas aplicam na maçã estão representadas na ilustração abaixo. Considere que as flechas F1 e F2, que possuem o mesmo módulo F, marque a alternativa em que o módulo sentido da força resultante sobre a maçã está correta. Utilize os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Considere seno de 30 igual a 1/2 e cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Eu já fiz essa questão com vocês, tá, galera? Não sei se vocês se lembram. Lá, quando a gente trabalhou a parte de vetores, a gente chegou a fazer essa questão. Mas eu vou fazer de novo, que ela é muito importante. Que é, quando a gente for determinar a força resultante sobre uma partícula, eu já falei aqui que a gente já fez essa questão. Estou só refazendo com vocês que ela é importante demais, galera. A gente tem que aprender isso. Quando a gente for trabalhar a força resultante sobre uma partícula, toda vez que a gente for aplicar a segunda lei de Newton, nesse caso nem vai precisar aplicar, mas quando a gente fala em força resultante ela é vetorial. E como que a gente determina o resultado das forças que atuam no corpo ser vetorial? Através daquelas relações de vetores que a gente aprendeu. Quando 2 forças estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, a gente vai fazer a soma dessas forças. Quando 2 forças estiverem na mesma direção em sentidos opostos, elas se subtraem. Quando 2 forças forem perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, a gente vai calcular a resultante pelo teorema de Pitágoras, fazendo um método paralelogramo, que eu já vou ensinar para vocês. Mas nesse caso aqui, essas 2 forças estão formando um ângulo de 60 graus entre elas. Tem 2 formas de representar isso aqui, pessoal. A primeira maneira de representar
é da maneira que está feita aí. Eu vou representar aqui a maçã como essa bola, tá? Vou representar a maçã aqui como essa bolinha, que eu vou pintar aqui de vermelho. Vou pintar aqui rapidinho. Essa bolinha aqui é a nossa maçã. E a primeira forma de representar é colocar essas forças da maneira que elas estão aí, ó. Essas duas forças estão atuando aqui sobre a maçã, indo de encontro uma com a outra. Então, os dois vetores estão aqui, ó. Um aqui e o outro aqui, formando entre si um ângulo de 60 graus. Mas se você achar melhor, você pode colocar essas duas forças saindo da maçã. Como assim, Ramon? Vou desenhar novamente a maçã aqui, como uma bolinha. E vou colocar essas duas forças saindo da maçã. Eu sempre gostei de representar as forças assim. Eu acho que fica melhor para a gente visualizar dessa forma. Então, aqui está a maçã. E eu vou manter o ângulo entre essas duas forças, que aqui a questão falou que é de 60 graus. Esse ângulo entre elas aqui, ó. Esse ângulo entre elas aqui. Nossa, está muito ruim para desenhar aqui hoje. É de 60 graus. Eu vou manter esse ângulo entre elas, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou representar essas duas forças novamente, só que saindo da maçã. Mantendo esse ângulo entre elas, beleza? Então, vou representar as duas forças aqui dessa forma aqui. Uma aqui e a outra aqui. E a questão falou que ambas valem F. Ambas as forças têm mesmo módulo F. Então, essa aqui vale F e essa aqui também vale F. E elas formam entre elas um ângulo de 60 graus. Então, é a mesma forma que está representado aqui, galera. Eu representei aqui para vocês, tá? Só que saindo do centro da maçã. Como que eu resolvo essa questão, Ramon? Tem uma forma da gente resolver que nós chamamos de método do paralelogramo. O que é o método do paralelogramo? Você vai fazer uma igual a essa força aqui na ponta dessa daqui, ó. Então, vou vir aqui, vou fazer uma igual à primeira na ponta da segunda, vou fazer uma igual à segunda na ponta da primeira e vou fechar aqui uma figura. No caso aqui, um quadrilátero, né? Não posso dizer que é um retângulo, Ramon, é um losango, não precisa saber qual é a figura, não. Isso aqui é um quadrilátero e a força resultante, ela vai ser a diagonal desse quadrilátero. Então, até para reforçar para vocês aqui, vou aumentar um pouco a intensidade da caneta, um pouquinho aqui, só para a gente ter uma visualização melhor. Então, ó, o vetor força resultante, ele vai ser a diagonal desse quadrilátero aqui. Isso aqui é a forma de representar a força resultante, tá, galera? Então, aqui eu estou representando para vocês a força resultante. Só que para calcular, como que eu vou fazer? Vocês lembram como que a gente calcula a soma de dois vetores que formam um ângulo de 60 graus entre eles? Alguém lembra aí? Alguém lembra, pessoal? É um ao quadrado mais o outro ao quadrado, menos Sim. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do primeiro, né? Isso, e vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas é exatamente isso. Muito bem. Nós chamamos isso, alguém lembra o nome dessa lei? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos, exatamente. Muito bem. Então, nós vamos aplicar a lei dos cossenos aí. Então, vamos lá. Lei dos cossenos. Como que é aí que a colega falou aí? Fala pra gente. É um ao quadrado mais o outro ao quadrado. A gente primeiro começa falando da resultante. Força resultante ao quadrado. Isso, muito bem. Força resultante ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro. Força resultante ao quadrado é igual ao quadrado da primeira força, que é F. Então, vai ficar F ao quadrado. Mais quadrado da segunda força, que também é F. Então, F ao quadrado mais F ao quadrado. Mais... Gente, eu não sei porque a caneta está muito ruim de escrever hoje. Não sei por quê. Amor, qual página é essa?
que é página 52. F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes F vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 60 graus. Então, galera, a lei do cosseno, ela vai valer para quando? Quando você tiver duas forças atuando entre si que não formam entre si um ângulo de 90 graus. Na maioria das vezes no vestibular, elas formam entre elas um ângulo de 90 graus. E isso ajuda, porque formando um ângulo de 90 graus é só a gente aplicar o teorema de Pitágoras, beleza? Mas quando não forma um ângulo de 90 graus, formar um ângulo de 60, de 30, você vai aplicar a lei do cosseno. Ela começa... Eu vou dar essa dica para vocês que me ajudou muito na época que eu estudava. Ela começa igual ao teorema de Pitágoras, beleza? Ó, ela começa igual ao teorema de Pitágoras e depois tem essa mudança aí, tá certo? Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, aí vai entrar esse termo aqui, ó, mais 2 vezes a primeira força vezes a segunda força vezes o cosseno. Galera, oi. Por que você coloca mais 2 em vez de menos? Então, na verdade, quando eu expliquei isso para vocês, a lei do cosseno, o sinal do meio dela é menos. Mas quando que a lei do cosseno, para que serve a lei do cosseno? A lei do cosseno é uma lei que vocês estudam na matemática e ela serve para quê? Ela serve para a gente poder calcular o ângulo calcular o lado de um triângulo quando a gente conhece os outros dois lados e o ângulo e um ângulo. Então, por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui que não é retângulo. Eu tenho esse lado aqui que eu sei que vale A, esse lado aqui que eu sei que vale B, e eu quero achar esse lado aqui que é C. Só que esse ângulo aqui não é 90 graus, é um ângulo alfa qualquer. Aí, quando eu quero achar o valor de C, sendo que isso aqui não é um triângulo retângulo, aí eu vou aplicar a lei do cosseno. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno desse ângulo entre eles. Isso é uma lei da matemática, galera. A fórmula é grandona assim, mas é uma lei da matemática. Por que muda o sinal no meio da fórmula? Porque quando a gente faz essa montagem aqui, a gente não consegue perceber isso. Mas se eu fizer isso aqui, pessoal, ó, vou botar a força F aqui, que é um método que nós chamamos de método do polígono, pego a outra força F, coloco na ponta dessa daqui, assim, e a minha força resultante, ela vai do início do primeiro até o final do último. Quando a gente aprendeu em vetores lá, a gente aprendeu isso. Então, ó, essa aqui vale F, essa aqui vale F. Essa aqui também vale F. E essa aqui é a força resultante. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que esse ângulo aqui, galera, vale 30. Se você olhar para a figura ali, você vai perceber que ele vale 30, que é o ângulo entre o norte e a força. Esse ângulo aqui também vai valer 30. Então, para inteirar 180, o ângulo entre os dois vetores aqui vai valer quanto? Esse ângulo aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto, galera? 180. Então, esse ângulo aqui vai valer quanto? 120. 120. Se eu jogar aqui na fórmula o cosseno de 120, que é esse ângulo aqui, o cosseno de 120 a gente já aprendeu. Ele é igual a menos o cosseno de 60. Aí esse menos aqui vai bater com esse menos aqui e vai virar mais. Só que para você não precisar fazer isso em todas as questões que envolver força, é mais fácil eu falar o quê? Galera, toda vez que eu tiver duas forças saindo do mesmo ponto, você vai pegar a lei do cosseno e vai trocar o sinal aqui do meio da fórmula. Fica mais fácil explicar dessa maneira para vocês, entendeu?
Se eu tiver duas forças saindo de um mesmo ponto, o que eu vou fazer? Ao invés de botar menos aqui no meio da fórmula, eu vou botar mais. Se você ficar pensando toda vez em desenhar essas forças para achar esse ângulo aqui e saber que o cosseno de 120, por exemplo, é igual ao cosseno de 60 negativo, ou seja, que você vai estar trabalhando com suplementar e vai ter que trocar o sinal, é melhor já falar para vocês, galera, sempre que cair uma situação dessa, o sinal no meio da fórmula, ao invés de menos, vira mais. Ramon, então quando que eu uso menos e quando que eu uso mais? Se os dois vetores já estiverem um na ponta do outro, como é esse caso aqui, e você quer achar esse vetor aqui de vermelho, você vai usar menos. Se os dois vetores estiverem partindo do mesmo ponto, e você quer calcular essa diagonal aqui, ó, do paralelogramo formado por eles, você fecha o paralelogramo aqui, ó, e quer calcular essa diagonal aqui, aí você vai botar mais no meio da fórmula. Então, aqui é menos e aqui é mais. Então, a melhor forma que vocês têm que fazer é decorar dessa maneira. Se os dois vetores estiverem um na ponta do outro e você quer calcular esse cara aqui, aí vai menos no meio da fórmula. Se os dois vetores estiverem partindo da mesma origem, o sinal do meio da fórmula vai mudar para mais. Porque se na hora da prova você ficar fazendo esse desenho aqui, você vai acabar tendo confusão. Porque o ângulo aqui, ó, é 60. Esse ângulo aqui é 60. Quando eu desenho dessa fórmula aqui, ele muda para 120. É só uma maneira diferente de representar. Ramon, como que é a lei do cosseno? A lei do cosseno vale para essa situação aqui, ó. Essa é a situação que vale a lei do cosseno. Só que aqui, ao invés de eu trabalhar com ângulo de 60, eu vou trabalhar com ângulo de 120. Então, eu tenho que trabalhar com suplementar. O cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Então, para eu trabalhar com esse ângulo aqui, é só trocar o sinal no meio da fórmula. Que aí resolve o problema. Então, galera, terminando a questão aqui, quanto que dá f ao quadrado mais f ao quadrado? 2f ao quadrado. 2f ao quadrado mais 2 vezes f vezes f. 2 vezes f vezes f. F vezes f dá f ao quadrado. Vezes 2, 2f ao quadrado. E o cosseno de 60, a gente sabe lá da tabelinha que vale 1/2. Resolve primeiro a multiplicação, depois soma. Esse 2 corta com esse 2 aqui. Então, vai ficar força resultante ao quadrado é igual a 2f ao quadrado mais f ao quadrado. 2f ao quadrado mais f ao quadrado vai ficar que força resultante ao quadrado é igual a 3f ao quadrado. Força resultante, esse ao quadrado vai para lá na forma de raiz quadrada de 3f ao quadrado. A raiz quadrada de f ao quadrado é f, ele sai da raiz, né, porque ele está elevado ao quadrado dentro da raiz quadrada. E raiz de 3 fica dentro da raiz. Então, a resposta, força resultante, é f raiz de 3. Tem essa resposta aí, galera? Sim. Qual a alternativa aí? Tem a A e a D. Pra mim é a letra A. Oi? Pra mim é a letra A. Por que você acha que é a letra A? Porque... Peraí. Porque a resposta não foi raiz 3? Sim, mas tem duas opções com f raiz de 3. Por que é a letra A e não a letra D? Ah, tá. Porque tá indo do sul pro norte. Exatamente, exatamente. Está indo do sul para o norte, a força está para cima, ó. A resultante vai estar para cima. Então, resposta certa, letra B. Agora, galera, outra questãozinha que a gente vai fazer, vamos procurar juntos aqui. Qualquer dúvida aí, pessoal, pode me chamar, tá? Vamos lá. Acho que aqui na 56 tem um. Ah,
Nossa, aqui é 56 já. Né? Essa questão aqui a gente fez na aula passada, não fez? Essa 1 aqui? Sim ou não, galera? Fizemos na aula passada, beleza. Representamos aí, tá? Essa questão que não envolve lei de Newton. Acho que tem outra prova aqui antes aqui. Ah, não, a gente já passou a primeira, já foi, não tinha não. Então vamos ver aqui, próxima, biologia, logo vem física aí. Questãozinha de física aqui, começa com essa aqui, isso aqui não, isso aqui não. Atrito ainda não falei para vocês. Essa questão aqui, pessoal, ó. Doutor Botelho quer instalar um portão elétrico na garagem de sua casa. O sistema é composto por um contrapeso. Ah, galera, só falar para vocês a página aí, ó. Aqui tá 123, mas provavelmente não é exatamente a 123, não, por causa das contracapas, tá? Quem achar na apostila aí, fala a página para mim, por favor. Alguém achou aí na apostila aí? Fala a página aí para mim, galera. Na minha deu 120. Isso, é porque tem uma diferençazinha aí de contracapa, essas coisas. Então, todo mundo achou aí, galera? Tá na 120 mesmo? Tá sim. Beleza, então vamos lá. Vou apagar aqui. Excluir essa camada aqui rapidinho. Pronto, agora sim. Galera, então vamos lá. Questão 15, doutor Botelho quer instalar um portão elétrico em sua casa. O sistema é composto de um contrapeso à extremidade do cabo de aço de massa desprezível que passa por uma polia, também de massa desprezível. A outra extremidade do cabo de aço está presa a um portão, como mostrado na figura. Sabendo que o portão possui massa de 100 kg, qual deve ser a massa do contrapeso para que o portão suba com aceleração igual a 0,1 g, sendo g a aceleração da gravidade? Olha só, galera. Nesse ano da prova aqui, alguns alunos saíram, eu vi alguns alunos de outras escolas lá na hora da prova falando assim, a aceleração está em grama. Olha só que eu ouvi os alunos falarem lá, eu estava lá na frente, lá esperando a galera no final da prova, e eu vi os alunos falando assim, ó, engraçado, eu comecei a perguntar a eles sobre a prova, tinha uma questão lá que a aceleração estava em grama. Eu falei, pô, será que os caras deram um mole desse na prova? Erraram isso, uma coisa básica dessa unidade de aceleração? Galera, vê se vocês interpretam isso aqui, ó. Qual deve ser a massa do contrapeso para que o portão suba com aceleração de 0,1 g, sendo g a aceleração da gravidade? Ou seja, esse g aqui que ele fala não é a massa, a unidade de aceleração. Esse g é a gravidade. Por exemplo, se a gravidade vale 10, o que significa a aceleração de 0,1 g? Significa que a aceleração que o portão vai subir vai ser 0,1 vezes 10. Esse g aqui não é unidade de medida, tanto que ele destaca isso aqui, ó. Esse g é a aceleração da gravidade. Ou seja, ele está dizendo aqui que o portão vai ter que subir com 10% da aceleração da gravidade. Esse 0,1 significa isso. Significa que a aceleração de subida do portão vai ser 10% da aceleração da gravidade. Ramon, não deu aceleração da gravidade na questão. Pode ser que tenha dado na prova. Para a gente ver isso, é só a gente subir aqui, ó. Vai lá na primeira parte, ó. Considere, use quando necessário. Vocês têm que prestar muita atenção nisso aqui na prova do PISMA, de matemática, de física e química. Ele não deu a gravidade na questão, mas ele deu no início da prova. Então, galera, qual é a aceleração que o portão vai subir? Fala para mim aí. Qual a aceleração que o portão vai subir? 0,1 vezes 10. Exatamente, 0,1 vezes 10, que vai dar quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Muito bem. Boa, galera. Isso aí. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Seria 10 por causa da gravidade, né? Isso, exatamente. Eu vou desenhar aqui o contrapeso, tá? O contrapeso está aqui.
Se o contrapeso... Ó, o portão, a polia está aqui, galera. Ó, quero muito que vocês me ajudem a interpretar isso aqui. A polia está aqui e aqui eu tenho um fio que vai na polia até o contrapeso e vai da polia até o portão. O portão aqui eu vou desenhar ele maior. Isso aqui é o portão. Ele não desenhou o portão ali na questão. A questão que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Ele quer saber qual deve ser a massa do contrapeso para o portão subir. Olha para esse sistema e fala para mim, que é muito importante vocês participarem da aula. Para o portão subir, o que tem que acontecer com o contrapeso? Tem que ser maior. Descer? Mais pesado do que o O portão. Tem que ser contrapeso mais pesado. ele vai descer. Muito bem. O contrapeso tem que ser mais leve ou mais pesado que o portão? Mais pesado. Mais Mais pesado. pesado. Mais pesado que o portão. Então, o contrapeso aqui ele vai descer com a mesma aceleração do portão, porque ele é mais pesado. Então, vocês já identificaram uma coisa importante. Já dá para a gente eliminar alguma alternativa aí, pessoal? Letra A. Só a letra A que dá para Letra eliminar, C. galera? Isso. Letra C Dá- também. Por que dá para eliminar a letra A e a letra C? Fala para mim. Porque o Porque portão elas tem são 100 menor de 100 quilogramas. quilos. Exatamente, muito bem. Ó, uma coisa que eu sei que quando eu perguntar, vocês logo vão falar. Tem normal atuando em algum desses casos aqui? Tem Não. normal atuando em algum corpo aqui? Não, porque não está encostando em nada, não está encostando. Exatamente, não tem normal. Então, quais são as únicas forças que atuam sobre os corpos? Peso. A força da gravidade. A força da gravidade, que nós chamamos de força-peso, vou representar aqui, ó. PP é o peso do portão. Representei aqui. Além dessa força, peso no portão, tem alguma outra força atuando no portão? Atração. De tração? Isso, muito bem. A pergunta é, para o portão subir com aceleração, quem tem que ser maior, o peso ou a tração? Atração? Muito bem. Então você sabe que no portão a tração ela tem que ser maior que a força-peso. Ramon, o que é a tração? Que eu não lembro que você falou da aula passada. A tração é a força feita pelo fio. É uma força que aparece toda vez que um fio faz. Ramon, tem alguma forma para calcular essa força de tração? Não, não tem forma para calcular ela. Você só vai representar a tração como uma força que é feita por um fio. E quais são as forças que estão atuando no contrapeso? Vocês estão me ouvindo, galera? Vai ser a força-peso. A força-peso, que eu vou chamar aqui ó, de PCP. O que significa PCP? Peso do contrapeso. Mais qual? E atração. E a tração também para cima. A tração é a mesma, sim ou não, e por quê? É a mesma, mas em modo, mas em Com o mesmo sentido. módulo só. A tração, ela vai ser a mesma porque é o mesmo fio. Toda vez que a força estiver sendo transmitida pelo mesmo fio, ela vai ter o mesmo valor. Então, por exemplo, se essa tração aqui valer 50 newtons, essa aqui que está atuando no contrapeso vai valer quanto também? 50 newtons. 50 newtons, entendeu? Então, a tração é a mesma. Então, se fosse outro fio, eu chamaria essa aqui de T1 e essa aqui de T2. Chamaria essa aqui de TA e essa aqui de TB. Como o fio é o mesmo, apesar de ele estar passando pela polia, a tração vai ser a mesma. Então, agora, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para o portão e para o contrapeso. Como que é a segunda lei de Newton, galera? Fala para mim aí, que vocês estão participando bem da aula aí. Fala para mim, como que é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Muito bem. Como que eu tiro o resultante de duas forças que se opõem? Tempo diminuindo. Diminuindo. Diminuir. Trai. Então, vamos lá. No portão tem duas forças atuando, tração e peso. Quem vem na frente na hora de diminuir e por quê? A maior vai na frente. Quem é a maior, tração ou peso no portão? A de tração. Tração. Por quê? Porque tá indo pra cima. Porque a questão afirmou que o portão sobe. Muito bem. Ó, tração menos peso do portão é igual a massa do portão
vezes a aceleração. Força resultante no portão é igual à massa do portão vezes a aceleração. E no contrapeso? Quem que vai ser maior? O peso dele ou a tração? Peso. Então, no contrapeso, como ele está descendo, para o portão estar subindo, o contrapeso tem que estar descendo. Não pode os dois estarem subindo. Então, vai ficar peso do contrapeso menos tração é igual a massa vezes massa do contrapeso vezes aceleração. O que eu faço para resolver esse sistema, meus amigos? Eu vou somar essas duas equações. Quando eu somar, do lado de cada igualdade, quando eu somar tração positiva e tração negativa, ela vai fazer o quê? Anular. Anular. Então, a tração ela sumiu da equação final. O que sobrou? Peso do contrapeso, que está positivo do lado de cada igualdade, menos o peso do portão, que está negativo. É igual. Do lado de cá, quando eu somar massa do portão vezes aceleração, mais massa do contrapeso vezes aceleração, a aceleração dos dois tem o mesmo módulo. Elas só têm sentidos opostos, mas ela é igual. Se esse cara está subindo com 1, esse aqui está descendo com 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a gente coloca a aceleração em evidência. Então, vai ficar como colocando a aceleração em evidência? Massa do portão mais massa do contrapeso, MCP, massa do contrapeso, vezes a aceleração. Essa é a equação final do sistema. Essa equação aqui, ela calcula a aceleração do sistema. Só que a aceleração do sistema a gente já tem, galera. A questão falou que a aceleração do sistema vale quanto? 1. 1 metro por segundo ao quadrado. O que a questão quer saber? O que a questão quer saber, então, já que eu já tenho a aceleração do sistema? A massa do contrapeso. A massa do contrapeso. Então, vamos lá. Como que eu calculo o peso de qualquer coisa, pessoal? Presta muita atenção, tenta se manter concentrado que vocês vão aprender isso aqui. E essa matéria é muito Peso é importante. igual a M vezes gravidade. Isso. Então, ó, massa do contrapeso vezes a gravidade é o peso do contrapeso. Menos massa do portão vezes a gravidade é igual a massa do portão mais massa do contrapeso vezes a aceleração. Que vale quanto a aceleração? Vale quanto a aceleração, galera, do sistema? 1 metro por segundo. Vale 1. Muito bem. Eu preciso aplicar a distributiva aqui, já que isso aqui está sendo multiplicado por 1? Não. Não preciso. Então, massa do contrapeso vezes... Quanto que vale a aceleração da gravidade que a gente viu lá no início da questão? 10. 10. Muito bem. Menos massa do portão, ele deu na questão? Sim, Deu 100 Deu quilogramas. 100. 100 quilogramas. E a gravidade vale quanto? 10. 10 é igual massa do portão, que é 100, mais massa do contrapeso, MCP. Como que eu faço? A aceleração é 10 Pode falar. 1. Oi? A aceleração é 10 1. A aceleração é 1, a gente já substituiu aqui, ó. Ela é 10% da gravidade, a questão falou. 0,1 G. Por isso que a gente multiplicou por 0,1 aqui, ó. Isso está na questão. Outra coisa que você falou, sem ser a gravidade, que também era 10. Oi? Teve outra coisa que você falou, sem ser a gravidade, que era 10 também. Não, a gravidade, na verdade, ela aparece aqui, ó, nas duas equações, para calcular o peso do contrapeso, massa do contrapeso vezes gravidade, e para calcular o peso do portão, massa do portão vezes a gravidade. Não, que você falou força de aceleração, alguma coisa assim, que valia 10 também. Lembra, não? Não. Eu cheguei a falar Tá isso. bom, eu vou lembrando aqui. Qualquer coisa você me fala, mas eu não estou lembrado, não. Galera, como que eu resolvo essa equação aqui agora? Quantas incógnitas tem aqui? 2. 2. Então, tem 2 incógnitas aqui? Uma. Uma só. Então, como que a gente faz? Vamos isolar ela, não é isso? Então, desse lado aqui, tem 10
MCP. Esse MCP é a massa do contrapeso. Eu vou pegar um MCP que está do lado positivo e vou jogar para cá negativo. Menos MCP é igual. Esse 100 está desse lado. E 100 vezes 10 dá 1.000. Vai para lá positivo. Mais 1.000. Amor, a massa do Ramon, por que contrapeso você ali colocou não é 10, 100 não? MCP? Oi? Ah, tá. Eu Por que botei você um colocou 100. 100? Isso, eu errei aqui. Foi mal. Deixa eu consertar isso aqui. Pegar minha borrachinha aqui, mais rapidinho. Aqui é 10. Obrigado, galera. 10 MCP. Galera, quanto que dá 10 MCP menos MCP? É como se fosse 10x menos x. 9. Quanto que dá 10. 10x menos x? 10. 9. 9. 10 ou 9? 10x menos 1x dá quanto? 9. 9x. Então, 10 MCP menos MCP é igual a 9 MCP. Esse MCP é a nossa incógnita, que é a massa do contrapeso. É igual 100 mais 1.000, 1.100. Eu vou pegar esse 9 que está multiplicando e jogar para lá dividindo. Vai ficar a massa do contrapeso é igual a 1.100 dividido por 9. Quanto que dá 1.100 dividido por 9? Façam essa conta aí e me deem a resposta. 122,2. 122,2 quilogramas. Tem essa alternativa aí, galera? Letra B. Hein? Letra B. Letra B. B. Então tá aí, galera, comprovando que a massa do contrapeso ela tem que ser o quê? Maior que a massa do portão para o contrapeso poder descer e subir o portão. Beleza, pessoal? Muito importante essa questão aqui, que é uma questão que nós chamamos em física de sistema de forças, tá? Sistema. Você vai ter que fazer a força em cada bloco e depois ir somando. Qualquer dúvida é só me avisar. Procurando outra questão de física para a gente fazer aqui. Em relação às leis de Newton, é correto afirmar que, sobre um corpo que realiza um movimento... Oi? Não, eu estou só lendo, não preciso fazer essa questão aqui não, porque envolve movimento circular e a gente não trabalhou ainda. Vamos trabalhar mais para frente. Então, não preciso fazer isso aqui não. A gente viu movimento circular sim, né? Não, mas a gente vai ver força no movimento circular, que é outra parte da matéria. Aí, quando a gente vê força no movimento circular, a gente volta nessa questão. Biologia, física. Essa questão aqui envolve plano inclinado, que eu vou ensinar para vocês semana que vem. Então, deixa ela quietinha em stand-by aí, que a gente vai fazer semana que vem. Vamos lá, procurando mais alguma questão de lei de Newton. Essa primeira questão da 121, a gente faz Sim. a mesma coisa que você fez na primeira? Deixa eu ver aqui. 121. Deixa eu ver aqui. Isso. Volta. 121. A 121 para mim, no caso. Tá, mas deve estar aqui perto aqui. A primeira questão. Essa aqui? Não, não é essa. Discursiva? Não, essa. Qual? Essa aqui? Isso. Eu faço a mesma coisa que eu fiz, que você fez a primeira? Não, essa questão aqui ela não é de lei de Newton, não. Ela é de lançamento oblíquo e energia. Mas eu não consigo usar fórmula? Para fórmula de lei de Newton para ela, não. Não, a outra fórmula. Qual fórmula? A do... Ah, não. Ah, agora eu entendi. É porque essa É porque questão eu queria aqui... usar o ângulo, entendeu? Aí na minha cabeça, Tá. se eu usasse o... Essa questão aqui é uma questão que trabalha lançamento oblíquo e energia. Lançamento oblíquo eu já dei para vocês e vou rever naquela aula aí que a gente está trabalhando. E energia a gente vai ver ainda. Então, quando eu trabalhar energia, a gente vai voltar nessa questão aqui, mas ela não trabalha a lei de Newton, não. Entendi. É porque eu fui mais pelo 45, entendeu? Ah, pelo ângulo que deu ali, né? Sim. A gente até usa o ângulo, mas lá no lançamento oblíquo, naquela fórmula do alcance. Vamos ver aí, quem lembra a fórmula do alcance? Para me deixar feliz. Fórmula do alcance máximo. Ninguém vai lembrar, quer ver só?
Vx vezes T? Não. Essa não é a fórmula do alcance máximo. Essa é a fórmula do alcance em função do tempo. A fórmula do alcance máximo, ela não depende do tempo. Aquela é V0 vezes cosseno. Isso. V0 ao quadrado. Vezes o quê? Quem lembra aí? V0 ao quadrado vezes seno vezes 2 vezes o ângulo. Vezes seno de quem? Seno do ângulo. Seno de 2θ. Então 2θ sobre G. Sobre G, isso aí. Essa aqui também envolve força de atrito, que eu vou trabalhar com vocês semana que vem. Essa aqui também é uma discursiva que envolve força de atrito. Bem, eu acho que todas as questões agora que tem lei de Newton ou envolve plano inclinado ou envolve força de atrito. Então, vou adiantar uma matéria para vocês, que é a parte de plano inclinado. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Últimazinha aqui, geografia, depois vem matemática, química, física. Determine a velocidade na base da rampa, não. Impulso elevador, nível baixo, difícil de evolução. Não, isso aqui também envolve energia. Beleza, galera. Então, vamos trabalhar a matéria nova aqui. É uma matériazinha muito rapidinho, então vocês fiquem tranquilos que vocês não vão ter dificuldade de entender isso aqui não. Na verdade, não é nem uma matéria nova, é basicamente uma, vamos dizer, uma aplicação de leis de Newton a um sistema particular que é chamado de plano inclinado. Então, o que é isso? Vou explicar para vocês aqui rapidinho. O plano inclinado, que é o que a gente vai trabalhar agora, muita atenção, tá, galera? Isso aqui cai muito em vestibular, tá? Plano inclinado é uma condição que a gente aplica a lei de Newton para um corpo quando ele está numa base de uma rampa, por exemplo. Beleza? Plano inclinado. Então, eu tenho uma situação aqui que a gente tem um corpo na base de uma rampa. Eu vou estar desenhando essa situação para vocês daqui a pouco. Imagina o seguinte, galera. É basicamente o que é plano inclinado. É quando você tem um corpo na base de uma rampa. Então, eu vou desenhar uma rampa aqui. A dinâmica do plano inclinado, ela vai depender de quais são as forças que estão agindo sobre o sistema. Vamos pensar na primeira situação, que eu tenho um sistema aqui que não há nenhuma forma de atrito atuando sobre o corpo. Essa superfície é perfeita. Ela é totalmente lisa, sem nenhuma irregularidade, de modo que quando eu colocar um bloco aqui, ele vai começar a escorregar. Qual força que vai puxar ele para baixo, galera? Qual força que vai estar puxando esse bloco para baixo? Gravidade? Qual força? Isso. Qual o nome que a gente dá para a força da gravidade? Força normal? Força peso. Muito bem. Já vamos falar da normal, porque vai ter normal atuando aqui. Mas vamos primeiro representar a força peso. Para onde que atua? Qual a direção e sentido da força peso, meus queridos? Para baixo. A gente fala para baixo? Como que a gente fala? O centro da Terra? Isso. É para baixo, não está errado não, mas a gente fala para o centro da Terra. Então a força peso está atuando aqui para o centro da Terra, mas se falar para baixo não está errado. Ô, Ramon, esqueci, né? Também esqueço direto. Mas é porque quando pergunta em vestibular, a resposta que ele quer é para o centro da Terra. Então, a gente tem que pensar sempre dessa maneira. Mas não está errado, não. E qual é a outra força que está atuando? Lembrando que a rampa é perfeitamente lisa. Não vai oferecer nenhum tipo de atrito à descida do corpo. Qual é a outra força que está atuando sobre o corpo? A força é peso, porque ela está encostada, o bloco está encostado na rampa. Eu acho que você pensou certo, mas falou a força errada. A força peso a gente já representou. Ai, força normal. Isso, eu imaginei que você tinha pensado na normal. Só que lembra qual era a característica da normal que eu falei para vocês?
A normal, ela sempre faz... Para onde que aponta a normal? Lembra para mim aí. Pra cima. Para cima? Não, pra baixo, pra baixo. Para baixo? Não, tipo assim, se o objeto encostar na superfície... Ela faz um ângulo de você- 90 graus com a superfície. pra cima. Exatamente, entendeu, Paulo Vitor? A colega falou, quem falou aí? Rafaela. Rafaela, muito bem. A normal, ela sempre tem que ser perpendicular ao plano da superfície. No caso, o Paulo Vitor, a superfície aqui é a própria rampa. Então, a normal, ela tem que fazer 90 graus com o plano da rampa. Então, ela não é para cima. A gente não pode falar que a normal é sempre para cima, entendeu? Nesse caso aqui, ó, a normal, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano da rampa. Então, ela vai apontar para cá, ó. Você estava querendo saber desse do plano inclinado. Você estava falando no geral. Isso, mas a normal, a gente não pode dizer que ela é sempre para cima. Ela é perpendicular à superfície. Se a superfície for horizontal, para onde que aponta a normal? Aí sim, Paulo Vitor, eu tenho aqui um bloquinho numa superfície horizontal, a normal vai ser para cima. Beleza. Se eu tiver um corpo apoiado, por exemplo, numa parede, para onde que aponta a normal? Pergunta boa, hein? E esse corpo que está apoiado para frente? Para a esquerda. Isso, para a nossa esquerda. Muito bem. Então, ó, a normal, ela tem que fazer 90 graus com o plano da superfície, PV. Ó, 90 graus com a superfície aqui, 90 graus com a superfície aqui, 90 graus com o plano da superfície aqui. Tudo bem, galera? Todo mundo entendeu isso? Então, para onde que aponta a normal? Ela é perpendicular ao plano da superfície que o corpo está apoiado. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Não se esqueçam disso, que vestibular pergunta isso direto e a gente não pode dar mole de perder questão assim. Beleza. O que tem de diferente nessa merda, Ramon? Por que você fala em plano inclinado e assim e tal, que o plano inclinado é importante? Porque no plano inclinado, para a gente trabalhar a dinâmica do plano inclinado, a gente vai fazer a decomposição do peso. Presta muita atenção agora, tá? Preciso do máximo da atenção de vocês e que vocês sejam bem sinceros. Ramon, não entendi, repete para mim. Não estou com pressa de explicar isso aqui, não. Vou explicar bem devagar. O peso está aqui, ó. Força-peso está aqui apontando para o centro da Terra. Ou para baixo, para falar de forma mais, linguagem mais comum. O que nós vamos fazer com a força-peso? Para a gente fazer a dinâmica desse plano inclinado, galera, não está tão fácil. Por quê? Porque o peso e a normal, eles não estão na mesma direção. Aí você vai falar assim, Ramon, então eu tenho que fazer o quê? Aplicar a lei do cosseno? Tem uma maneira mais fácil da gente fazer isso, que é a gente fazendo a decomposição do peso. O que é isso, Ramon? Nós vamos decompor o peso numa componente paralela. Olha para o que eu estou falando, tá? Presta atenção. Olha o que eu estou falando, é foda. Escuta bastante, com bastante atenção o que eu estou falando. Ó. Uma componente do peso paralela ao plano, que nós vamos chamar de componente PX. PX é a componente do peso paralela ao plano. É essa aqui, ó. Que eu botei aqui dessa cor bem chamativa, que é a componente PX do peso. O que a componente PX do peso faz, galera? Puxa o bloco para baixo. Daqui a pouquinho, ó, esse bloco, ele vai estar aqui, ó. Esse bloco rapidamente vai estar aqui. Quem está puxando ele para cá, galera? É a componente PX do peso. E eu vou decompor o peso, além dessa componente PX, eu vou decompor o peso numa componente PY. Componente PY, ela vai ser nessa direção aqui, galera. Ó. A componente PX é paralela ao plano, ou seja, segue a direção do plano. A componente PX... A componente PY, ela é perpendicular ao plano, ou seja, ela é igual à normal. Ela sempre vai fazer 90 graus com o plano da superfície. Então, vou vir aqui e vou representar a componente PY. Então, toda questão de plano inclinado, nós vamos ter que fazer isso aqui. Nós nunca vamos usar o peso diretamente. Nós vamos usar a componente PX, que é o quê? Paralela ao plano.
ou seja, tem a mesma direção do plano da superfície, que é inclinado, e a componente PY, que é o quê? Perpendicular ao plano, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, aqui é a componente PX e aqui é a componente PY. Então, toda questão de plano inclinado, nós vamos ter que fazer isso. O que que vai acontecer nessa brincadeira aqui, pessoal? O que vai acontecer é que, como o corpo não se desloca na direção perpendicular ao plano, como o corpo não vai se mover... Vocês estão vendo o cursor do meu mouse aí, galera? Sim ou não? Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? Todo mundo consegue ver? Uhum. Sim. O bloco, ele não se desloca nessa direção aqui, ó. O bloco, ele vai se deslocar nesse sentido aqui, ó. A aceleração do bloco, ela vai ser, galera, nessa direção aqui, ó, na direção da rampa. O bloco, ele vai acelerar para baixo. Ele vai se deslocar para cá. Então, como ele não se desloca nessa direção, o que está acontecendo com essas duas forças, PY e normal? Se anulam. Elas vão se anular. Muito bem, exatamente isso, pessoal. Eu vou até diminuir aqui, que duas forças para se anular, elas têm que ser o quê? Iguais. Só isso? Elas têm que ser iguais? Sentidos opostos. Em sentidos contrários. Isso, Iguais. muito Sentidos bem. Elas têm que ser iguais e têm que ter sentidos opostos. Então, o que que vai acontecer com a PY e com a normal? Ah, Ramon, elas vão se anular. Sempre. 99% dos casos, a PY vai se anular com a normal. Então, eu não gosto nem de falar para vocês o caso que não vai se anular. Mas, na maior parte dos casos, 99,9%, a PY se anula com a normal. Ramon, mas vai ter aquele aluno que vai me perguntar, Ramon, mas quando que não se anula? Eu vou fazer uma questão para vocês muito rara de que a PY não anula com a normal, mas em quase todas as questões, PY e normal se anulam. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a Mas essa seguinte: anulação só acontece no plano inclinado? só no plano inclinado. A PY só vai surgir no plano inclinado. PY, que é uma decomposição do peso. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: se a PY se anulou com a normal, quem que sobra? PX. A PX. Alguém vai falar assim, Ramon, vai sobrar a PX e o peso. Não, eu não uso mais o peso. O que que eu fiz com o peso? Eu decompus o peso. Então, eu fiz a decomposição do peso. Decompôs o PY e PX. Né? Exatamente. Então, agora eu só vou trabalhar com peso. Então, eu estou fazendo a decomposição do peso em PY, que é a componente que faz 90 graus com o plano, e PX, que é a componente paralela ao plano. Então, o que que PX faz? Já falei para vocês. O que que a PX faz? Acelera. Acelera ele para baixo. Muito bem. E o que que a PY faz? Puxa para baixo? Não. O que que a PY faz? Quem puxa ele para baixo é a PX. O que que a PY faz? Puxa para a esquerda? Não. O que que aconteceu com a PY, meus amores? Desacelera? Não. Anulou. Anulou quem? A força normal. Então, nós vamos anotar isso para nunca esquecer. PX faz o quê? Puxa o corpo para baixo na rampa. E a PY faz o quê? Se anula com a força normal. Muito bem. PY. Ramon, mas sempre, quase sempre, galera. Então a gente pode, não vamos nem pensar nos outros casos, não. PY anula a normal. Beleza. Até aí tudo bem? Decompus o peso. PX e PY. Aí agora eu vou para a parte mais matemática, que é o seguinte. Beleza, Ramon, toda questão de plano inclinado, eu vou pegar o peso, vou trabalhar com a PX e com a PY, não vou trabalhar com peso. Isso. Só, galera, que toda rampa, ela tem um ângulo aqui, ó, que nós chamamos de ângulo de inclinação.
esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de θ, tá, galera? θ é uma letra grega que a gente usa geralmente para representar ângulo, beleza? Então, aqui, eu tenho o triângulo aqui da rampa, que ele é formado por θ, que é o ângulo de inclinação, 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida me fala. E esse ângulo aqui, que não é um ângulo muito importante para a gente não, mas eu vou destacar ele aqui, eu vou chamar ele de beta, beleza? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as três forças, o peso, APX e APY, e vou colocar em destaque aqui, ó. Eu vou fechar um triângulo com essas três forças, o peso, APX, e APY. Vocês viram o que eu fiz? A única coisa que eu fiz, galera, foi pegar a PY e colocar na ponta da PX. Então, a gente percebe aqui que o peso, ele é a soma da PX com a PY. O peso, que está aqui de azul, ele é a soma da PX, que está aqui de verde, com a PY, que está aqui de cor de abóbora, laranja, enfim. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Primeira pergunta. Qual é o ângulo entre o peso, entre a PX e a PY? Tenta responder para mim aí. Responde com calma. Eu sei qual é o ângulo entre a PX e a PY? Dá para a gente saber? Qual o ângulo entre a PX e a PY? 45? Todo mundo concorda que é 45? Ou alguém discorda? Entre PX e PY? Entre PX e PY. Eu acho que é 90, não? É 90. Muito bem, é 90. Eu acho que é 90 também. O ângulo entre PX e PY é 90 graus. Galera, ó, sempre, Ramon, sempre, galera. Qual é o ângulo que o eixo X faz com o eixo Y? Lá no plano cartesiano? 90 graus. Então, sempre PX e PY formam um ângulo de 90 graus. Então, você vai falar assim, Ramon, então eu posso aplicar teorema de Pitágoras? Π ao quadrado é igual a PX ao quadrado mais PY ao quadrado? Pode. Sem problema nenhum. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Outra coisa que vai ser muito importante é o seguinte. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo de inclinação, ângulo de inclinação é o ângulo que a questão vai me dar. Pessoal, mas falando esse sozinho. triângulo aí do PX, PY e P se formou da onde? Onde que ele está, né? Oi? Esse triângulo aí de PX, P e PY, onde que ele está na imagem? Olha aqui para a figura aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei a PY que está aqui, ô Paulo Vitor, ó. Peguei a PY que está aqui e coloquei ela aqui, ó. Só isso que eu fiz. Peguei a PY que estava lá e coloquei aqui e fechei o triângulo. Entendi. Só isso. Show? Aí esse triângulo aqui é esse triângulo aqui, ó. Entre PX, PY e peso. Beleza? Tranquilo, Paulo Vitor? Tranquilo. Show? A outra pergunta que eu vou fazer para vocês é, vamos ver quem vai saber. Essa é mais difícil. Onde que esse ângulo θ aparece aqui, ó? Esse ângulo θ aqui, ele vai aparecer nesse triângulo aqui também, ó. Onde que ele aparece? Entre o P e o PY. Muito bem, perfeito. Entre o P e PY. Aqui vai aparecer esse ângulo θ. E o outro ângulo vai ser quem? Esse ângulo aqui vai ser quem? Beta. Hipotenusa? Esse ângulo aqui é quem? Ó, 90 graus, 90 graus. Θ. Quem que está Beta. faltando? Beta. Beta. Então, esse ângulo aqui vai ser beta. Só que a questão, ela sempre dá esse ângulo aqui pra gente, ó, que é o ângulo de inclinação. Então, esse ângulo aqui que é o importante. Em relação a esse ângulo, lembra que isso aqui é um triângulo retângulo, então dá pra gente usar seno e cosseno tangente.
Em relação... Então, eu vou até tirar a beta daqui, ó. Vou cortar a beta aqui. Beta não é um ângulo importante para a gente. Vamos trabalhar com θ. APX é cateto o quê de θ? A componente PX é cateto o quê de θ? Oposto. Oposto. E a PY é cateto o quê de θ? Adjacente. Quem é a hipotenusa desse triângulo? Que está oposta ao ângulo reto aqui, ó. P. Muito bem. Então, o peso é a hipotenusa. A PX é o cateto oposto. E a PY é o cateto adjacente. Então, para a gente achar PX e PY, a gente tem que lembrar qual relação seno, cosseno e tangente. Esquece a tangente. Por que eu vou esquecer a tangente? Porque a tangente não trabalha com a hipotenusa. Então, a tangente não vai ser muito boa para a gente agora, não. Vamos pensar na relação que trabalha com cateto oposto e com cateto adjacente. Quais são as relações que trabalham com cateto oposto e cateto adjacente? A função seno trabalha com cateto oposto ou adjacente? Como que eu calculo o seno de um ângulo no triângulo retângulo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Muito bem, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a θ? Já que eu quero saber quem é o seno de θ. PX. PX, muito bem. E quem é a hipotenusa do triângulo ali? P. P. Logo, como que eu calculo o PX? Você pega o peso que está dividindo e joga para lá o quê? Multiplicando. Peso vezes o seno de θ. Sempre assim, Ramon? Sempre. PX é P seno θ. Já para calcular PY, como que a gente calcula PY? Cateto adjacente sobre O hipotenusa. seno de θ é o cateto adjacente, que é a PY, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Logo, PY vai ser igual a quê? Peso vezes cosseno. Peso vezes o cosseno de θ. Então, vamos lá primeiro. Quem é θ? Quem é θ? Quem é θ? Ângulo de inclinação. Ângulo de inclinação. Muito bem. O que a gente faz com o peso no plano inclinado? Vai respondendo para mim. O que a gente faz com o peso no plano inclinado? Decompõe numa componente paralela ao plano, ó, paralela é na mesma direção do plano, que a gente chama de quê? PX. E numa componente perpendicular ao plano, que a gente chama de quê? PY. O que PX faz? Vamos, gente. Para baixo. Puxa o corpo para baixo. O que a PY faz? Anula com a normal. Anula com a normal. Como que eu calculo o PX? P vezes seno de θ. P vezes seno do ângulo de inclinação. Como que eu calculo o PY? P vezes cosseno do ângulo de inclinação. Só isso. O que vocês precisam saber é isso. Não, olha só. Vocês estão prestando atenção em mim, galera? Estão prestando atenção em mim? Muito importante o que eu vou falar agora, hein? Estão prestando atenção em mim? Presta atenção no que eu vou falar. Vocês não vão ficar desenhando esse triângulo aqui na hora da prova, não. Vocês vão decorar. Eu odeio fazer isso, mas para esse caso aqui é importante. Vocês vão decorar isso aqui, ó. Como que eu calculo PX? Vamos, gente. Como que eu calculo PX? Seno vezes E PY? P vezes cosseno de inclinação. Eu tive um aluno uma vez que falou assim, Ramon, eu decorei isso assim, ó. PX é igual a peixeno. E PY é igual a pescoço. Botei pescoço assim, para ficar bem escroto mesmo. Pescoço. Pescoço. Vai ficar o coço de cosseno. Então, PX, peixeno. PY, pescoço. Ela decorou assim, segundo ela, ajudou. Eu nunca mais esqueci essa merda. Então, se funcionou para ela e para mim, deve funcionar para vocês também. Como que eu calculo PX? P vezes seno de... Não. Peixeno. Peixeno.
Peixendo. Como que eu calculo PX? P vezes seno. Não. Peixendo. PX, peixendo. E PY? Pescoço. PY é pescoço. Então tá aqui uma pessoa aqui, ó. PY é isso aqui, ó. Pescoço. Beleza? Então como que eu calculo PX? Peixendo. Como que eu calculo PY? Pescoço. Cosseno. Cosseno. Isso ajuda a decorar assim. Porque na hora da prova, galera, se você ficar desenhando isso aqui, você vai acabar se complicando. Porque o ângulo que a gente trabalha é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo que a questão vai te dar. Esse ângulo é 45. Admita que o ângulo de inclinação da rampa é 30. Entendeu? E você precisa saber o que PY faz e o que PX faz. Para a gente acabar a aula, que isso aqui é mais ou menos essa decoreba aqui. Vocês querem dar um print aí na tela? Deu? Sim. Então vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui para a gente trabalhar essa bagaça. Gente, que merda que eu fiz aqui. Tira essa régua aqui. Vamos fazer essa bagaça aqui agora, ó. Parará. Fazer um exercíciozinho só, galera. Uma questãozinha bem rápida. Não sai da aula agora, não. Fiquei na moral. Uma questãozinha bem rápida mesmo, só para a gente acabar a aula e contextualizar o que a gente aprendeu, para vocês verem como que isso aqui é fácil e como que vocês vão acertar isso aqui, se Deus quiser, no vestibular. Abrir a provinha de vocês. Vamos subir aqui para a página. Cadê? Ramon, por enquanto, não vai trabalhar com atrito, não? Não, atrito nós vamos ver semana que vem. Tá bom. Semana que vem nós vamos ver o atrito. Deixa eu ver qual o triênio dessa coisa. Está lá em cima. Deixa eu subir aqui mais rápido. Química. Aqui, ó. Não, nessa aqui não. Mais embaixo, um cadinho. Matemática, biologia, física. Eu vou fazer isso aqui. Matemática, geografia, física. Não, isso aqui a gente já fez. Esqueci a página, tinha que ter visto a página naquela hora. Rapidinho, eu tô achando que já. Mais embaixo, um bocadinho. Matemática, biologia, física. É a próxima. Matemática, biologia, física. Aqui. Essa questão aqui, pessoal. Tá vendo essa questão 2 aqui, galera? É essa que a gente vai fazer agora, tá? Que é sobre plano inclinado. Um bloco, acompanha comigo, presta muita atenção para vocês aprenderem, que vocês vão ver se essa matéria é fácil. Um bloco de massa de... Página... Qual que é a página? 183, deve ser 181, 182, por aí. Olha, ó, Bianca já falou que é 180. Obrigado, Bianca. Um bloco de massa de 5 quilos é solto em um plano inclinado de 30 graus em relação horizontal, que tem coeficiente de atrito de 0,30. Aí ele fala, sabendo que PX é seno de 30. Oi? A página qual? A página é... Não vai dar para fazer essa questão agora não, galera. Tem plano, tem atrito aqui, ó. Tá vendo? Coeficiente de atrito dinâmico. Achei que não tinha. Deixa eu ver se essa outra aqui não dá para fazer. Aquela que tinha um desenho. Jogo rápido. Meleca, achei que não tinha atrito essa questão, não. Queria explicar uma parada para vocês usando a questão e ficar bonito. Tem atrito, vou ter que trabalhar a questão na próxima aula. Merda, queria fazer hoje. Não dá tempo de explicar a força de atrito agora, não. Tomar muito tempo. Então, galera, é jogo rápido aqui, muito rápido. Me dá 2 minutinhos que eu tô liberando vocês, ó. Vou perguntar para vocês o seguinte. Eu tenho essa situação aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir identificar isso. Eu tenho essa situação aqui. Não tem página, não. A questão não vai dar pra gente fazer, não, porque a questão que eu queria fazer envolve atrito. Galera, vamos pensar no seguinte. Eu tenho esses 2 casos aqui. Esse primeiro caso e esse segundo caso aqui. Vocês conseguem ver alguma diferença entre os 2 casos?
A inclinação. Isso, muito bem, a inclinação. A inclinação. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: em qual dos dois casos, nesse primeiro caso aqui que eu vou chamar de caso 1 e no caso 2, que o bloco desce mais rápido? No 2. Rápido, 2. Por quê? Porque a inclinação é maior. Porque a inclinação é maior, muito bem. A questão que eu vou fazer para vocês aqui, que a gente vai discutir isso muito rápido mesmo, já estou liberando vocês, é o seguinte. Aqui no caso, eu tenho normal e peso. O que a gente faz com peso? Decompõe. Então, já vou decompor o peso, tá? Eu já não vou chamar de peso, não. Já vou colocar aqui direto Px e Py, tá? Então, já vou colocar aqui direto, ó. Px, que faz o quê? O que a Px faz? O que a PX faz? Puxa para baixo na rampa, puxa para baixo na rampa, e a PY faz o quê? Anula normal. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? Força. Muito bem, força resultante é igual a massa vezes aceleração, exatamente. Quem é a força resultante dessas três aqui? Hein? Px? Px, muito bem. Por quê? Porque Py normal fazem o quê? Se anulam. Então sobra quem? Sobra quem? Px. Px é igual a massa vezes a aceleração. Então, galera, olha só. Como que eu calculo Px mesmo? Pexeno. Pexeno, muito bem. Sendo que θ é esse ângulo aqui, ó. θ é esse ângulo aqui. Fizeram uma mixagem aí legal. Abre o peso. Como que eu calculo o peso? Peso tá aqui, ó. Como que eu calculo o peso de um corpo? Massa vezes gravidade. Então, vou botar aqui, ó. mg, seno de θ. Fernando, se cheira do seu shampoo. Se cheira do seu shampoo. Gostoso. Cheiro bom. Cheiro de doce. Vai até cheiro de sorvete, de pistache. Vou tomar um pouquinho desse shampoo de sobremesa. Aí, galera, olha só. O que eu posso cortar aqui que tem dos dois lados da igualdade? A massa. Massa, muito bem. Corta a massa. Vou até fazer assim, pra vocês não confundirem. Ó. Corto a massa de um lado com a massa do outro. O que sobrou? Sobrou que A igual a G seno θ. Eu quero fazer 3 perguntas para a gente acabar a aula. Primeiro, se eu colocar um corpo mais leve ou um corpo mais pesado, a massa do corpo vai influenciar na aceleração que ele desce? Sim. Sim. A massa aparece nessa equação aqui, ô Daniel? Eu acho que não, porque o que importa é o ângulo da inclinação, não? Exatamente. A massa cortou, galera. Se a massa cortou, ela não influencia na aceleração que desce. A única coisa, a gravidade é uma constante. A única coisa que influencia é o quê, galera? O ângulo de inclinação. E olha só, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Só vou pegar algum exemplo aqui, só para a gente fechar. Quanto que vale o seno de 30? 1/2. 1/2. 0,5, 1/2. Quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Dividido por 2, 0,7. Quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Dividido por 2, aproximadamente 0,85. E quanto que vale o seno de 90? 1, que é o maior valor de seno que tem. A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte. À medida que eu fui aumentando o valor do ângulo, à medida que a gente foi aumentando o valor do ângulo, o que foi acontecendo com o valor do seno? Então, quanto maior o ângulo, maior é o seno. Quanto maior é o seno, maior é a aceleração. Então,
Se eu for aumentando a inclinação da rampa, a aceleração que o corpo desce, ela vai ficando cada vez o quê? Maior, mas a massa do corpo influencia na aceleração que ele desce? Não. Não. E se eu colocar a rampa assim, galera, ó, o que vai acontecer? Coloquei a rampa assim, ó. Ó o corpo aqui. O que vai acontecer? Vai cair? Ele vai cair. Qual vai ser a aceleração dele? 10. G. Por quê? Porque o ângulo vai ser 90 e o seno de 90 vale quanto? 1. 1. Então, A igual a G para quando a rampa está o quê? 90 graus. Entendeu, galera? Então, quanto maior o ângulo de inclinação da rampa, com mais aceleração o corpo vai descer. Pronto, só isso. Acabamos a aula de hoje. Semana que vem eu vou dar aula para vocês de novo. Nós vamos trabalhar atrito e fazer mais um monte de exercícios de lei de Newton, porque essa matéria é muito importante. Dessa parada aí, a única forma que a gente tem que saber é dessa aceleração. Se quiser decorar essa fórmula aqui, é boa. A igual a G seno θ. É a aceleração no plano inclinado. Onde θ é o quê? Até o ângulo inclinado. O ângulo da rampa. E G é o quê? A gravidade. A gravidade. A massa do corpo influencia na aceleração que ele desce? Não. Não. Influencia. Só o ângulo de inclinação da rampa. Quanto maior o ângulo, maior a aceleração. Beleza, galera? Tamo junto. Boa aula para vocês lá. Agora com o Rodolfo. Fiquem com Deus. Um Valeu, grande beijo Ramon. para todos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.